Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou gravando esse vídeo, gente, para falar de algo que tem me chamado a atenção e bastante nesses últimos dias aí. Porque não é a primeira vez que uma notícia dessa aparece, né? Mas é mais uma vez uma notícia envolvendo um líder religioso. E eu até não vou dar nome aqui, nada, vou só contar a história, mas eu não vou dizer aqui o nome da pessoa. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar a história completa. Um determinado pastor de uma igreja, casado, a mulher dele também pertence à igreja, tem até foto do casal. E o que aconteceu? Pelo que eu entendi, ele andava meio agressivo, a mulher denunciou ele para Maria da Penha, e ele ficou indignado porque a mulher denunciou, e ele acabou matando a esposa dele. Aí você vai dizer, mas isso aí acontece? Sim, acontece. Mas não é normal. Não pode ser normal. Não porque o cara é pastor, é porque não é normal um homem matar uma mulher. Eu não acho isso normal, eu não posso achar isso normal. Não posso pensar que isto é normal, porque não é. Tá? Agora, um líder religioso, um cara que vive em oração, jejum, consagração, subir ao monte para orar, né, que leva pessoas ao batismo, que realiza cerimônia de casamento, um cara que lidera em nome de Deus, de Jesus, né? Ele lidera um certo grupo de fiéis. O que se esperar dele é que ele tenha pelo menos sensatez, que ele saiba discernir, né, entre o que é certo e o que é errado. Eu estou falando desse caso para não falar para você de outros tantos, como por exemplo esse dia aquela mulher, né, que matou a filha para tirar dela, dentro dela, o tal do chip da besta. Eu não sei aonde ela ouviu, deve ser mais um líder religioso desses malucos que pregam as coisas sem entender, não sabe nem o que estão falando, e aí uma pessoa simples, ignorante, escuta um cara desse falar sobre isso e acha que é assim como ele falou. E aí tenta tirar de dentro da criança, da filha, o tal do chip da besta e acaba matando a criança. E aí eu posso citar aqui diversos de outros casos. Cara, onde que está o erro nisso aí? Aí tem aqueles caras que dizem, não, porque no meio religioso também tem gente que não presta, tem o joio e tem o trigo, né? Assim como na política, assim, cara, não dá para comparar as coisas. O que eu vejo é o seguinte, cada vez mais a gente tem que se conscientizar que não adianta ter título de pastor, título de presbítero, título de não sei o que, isso aí não dá, como é que diz assim, não dá uma carta onde diz essa pessoa está livre de pensar coisas ruins. Não, porque o que tem de pastor, de líder religioso matando, estuprando, abusando de criança, cara, é demais. É demais, demais mesmo. Onde está o erro? Para mim, o erro está que as pessoas não mudam porque porque vão para uma igreja. O cara, antes de ir para a igreja, era um mulherengo, pegava tudo que era mulher. Aí foi para a igreja, agora aceitou Jesus e pronto, virou, né, o santinho. Não virou nada. Ele dá só um tempo naquilo ali. É o tempo dele ir para a igreja, se batizar e depois voltar a fazer tudo que ele fazia antes. Entendeu? Abusador de criança, agressor, né? Aí batendo na mulher, e como tem isso aí, como tem cara que diz ser cristão e bate na mulher. E as mulheres, muitas delas aceitam, porque foram ensinadas que tem que ser submissa, que isso é uma prova, que elas têm mais que ficar assim mesmo, porque Deus não dá prova maior que ela não possa suportar, e apanhar do marido, levar porrada, ela pode suportar, então
ela suporta. Gente, não, parem com isso, tirem isso da cabeça. Mulheres, tirem isso da cabeça. Isso são ensinamentos que colocaram na mente de vocês, mas você não precisa ficar com isso eternamente. Está na hora de dizer adeus a esse tipo de doutrina. Porque isso não tem nada a ver com cristão. Isso não tem nada a ver com Deus, com nada. Entendeu? Nada. Isso é coisa primitiva. Por exemplo, a Bíblia ensinava, né? Até, tu vai pegar na Bíblia, lá ensinava que se podia ter escravo, que se podia bater no escravo. Enquanto ele não morresse, tá bem, se ele morresse aí, né? Mas se ele não morrer, tu podia bater nele até sangrar. Os maridos podiam bater nas esposas, podiam apedrejar a mulher se ela fosse infiel, e se ele suspeitasse de infidelidade. E como já acontecia, na Bíblia mesmo aconteceu o caso do cara mentir que a mulher tinha traído, e o cara matar a mulher. Então não dá para basear a nossa vida num livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Que nem original existe cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E outra, são ensinamentos de uma nação, lá do povo de Israel, que nem o povo de Israel mais faz muita coisa que está ali. E aí as pessoas, os ignorantes, pegam o livro, começam a ler e querer praticar o que está ali, entendeu? De uma maneira pior do que está ali. Olha, gente, eu fico assim apavorado de ver esse tipo de coisa. As pessoas têm que entender o seguinte, não pode, uma mulher, ela não pode simplesmente aceitar que o marido agrida, que o marido bata, que o marido machuque e aceitar, simplesmente. Ela tem que denunciar. Ah, mas a mulher aquela foi denunciar e o marido matou. Aí porque ele tem o espírito de porco. Entendeu? Agora vai deixar de denunciar? Não, tem que denunciar. Tem que denunciar, sim. Tem que botar o cara na cadeia, tem que fazer o cara pagar pelo que ele fez. Tá entendendo? É isso. E o que me deixa aborrecido, cara, é ver essas histórias todos os dias acontecendo. Pastor mata mulher, pastor mata jovem, né, que ele mantinha relação sexual com o rapaz, e aí para não ser descoberto ele acabou, né, matando. O pastor mata moça porque ela podia contar para a mulher dele, e assim vai. E assim vai. Entendeu? Então, o que eu quero deixar para vocês é assim, ó, é não aceitar os absurdos que estão acontecendo. Denuncie, denuncie, denuncie. Tá? Não aceite passivamente, esse tipo de violência. Tá? Esse caso eu contei é mais um líder religioso que pratica esse crime, achando que não vai ser descoberto, achando que... Ainda que esse cara de pau foi pego, e ele confessou naturalmente. Ele ainda bota a culpa na mulher. Ela me denunciou, então eu fui lá e matei ela. Gente, e o mais absurdo de tudo, sabe o que é? Que um cara desse, ele vai pra cadeia, lá ele se faz de santo, prega para os outros criminosos de lá, daqui a pouco estão tudo convertidos, e ele também, e volta para a igreja e arruma um outro casamento, e acaba fazendo de novo porcaria, e assim vai. Entendeu? E vai. Tudo em nome da religião. E eu vou gravar outros vídeos falando sobre o sistema religioso. O que está acontecendo, que para mim é aberração. Entendeu? É uma aberração que está acontecendo. Tá bom, gente? Mas eu queria trazer isso aí para vocês. Essa notícia que me deixou muito chateado. Mais uma, né? Eu me segurei até, porque eu já era para ter gravado um vídeo há tempo, já quando eu ouvi algumas histórias aí de pastores, mas eu fui me segurando. Mas agora não dá, eu preciso falar. Eu preciso trazer para vocês, porque o que eu estou vendo é pessoas pirando, pessoas ficando malucas, pessoas dentro de igreja, e a vida não vai para frente, e elas estão lá dentro da igreja, e a vida não anda, e elas põem a culpa em tudo,
né? Em tudo menos cair na real. Tá? Tá na hora do povo acordar. Tá na hora das pessoas acordarem. E não ficarem aí acreditando em história, historinhas, mitologia. Tá na hora de acordar. Tá na hora. Nós temos uma vida só. E essa vida ela passa rápido demais. Quando a gente vê, se a gente conseguir chegar lá, né? Nós já estamos velhinhos e perdemos toda uma vida. Então é hora de abrir os olhos. Antes que seja tarde demais. Antes da gente se arrepender do tempo que a gente perdeu. Tá, gente? Eu volto em breve com mais vídeos aí. Obrigado.